Fala pessoal, tudo bem? Rapaz, anda caindo minhas views aqui nesse canal, viu? Por isso que eu falei naquele vídeo pra vocês, que eu fiz, acho que foi no... Não sei se foi no finalzinho, no começo do ano, que eu falei que eu não sei até quando vai esse canal. Porque eu não sei se é algoritmo ou falta de engajamento, mas anda caindo as views. Mas enfim, deem like aí no vídeo, pessoal, comente, compartilhe com as pessoas que você gosta, tá? Porque isso ajuda bastante. Enfim, nos vídeos anteriores aqui do canal, pessoal, eu estava explicando pra vocês que é comum a gente ver na Bíblia aquelas matanças de jovens, de crianças, até bebês, né? A gente vê na Bíblia esse tipo de coisa. Porque a gente está falando de uma outra época, a Idade do Bronze, uma época de brutalidade, uma época em que ou você matava ou você morria, uma época que um invadia o território do outro com a espada, matava todo mundo, pegava as mulheres para si, era assim a Idade do Bronze. E eu não estou falando só de Israel, estou falando de todos os povos do mundo antigo. Você tem que entender que hoje a gente está numa era moderna, hoje tem ONU, tem direito internacional, tem organizações, tem isso, tem aquilo. No mundo antigo não tinha nada disso. Você chegava lá, você queria pegar a terra de alguém, você invadia, matava todo mundo e pronto. Então era um outro contexto e uma outra época. Eu até falei que quem tenta analisar essa época sob a nossa ótica comete um tipo de anacronismo, porque está ignorando como eram as coisas naquela época. Mas aí, pessoal, nesse vídeo aqui eu queria propor para vocês, eu não vou nem falar da Bíblia mais nesse vídeo, eu queria propor para vocês uma reflexão moral. Uma reflexão moral sobre essas atitudes que a gente vê na Bíblia que hoje chocam tanto. Porque, para quem acredita na Bíblia, as pessoas entendem que ali foi uma ordenança de Deus. Então, para essas pessoas, principalmente, é interessante se a gente for analisar o porquê que Deus supostamente teria mandado fazer isso ou não. Lembrando que para mim ali a maioria é produto humano, tá? Mas vamos fazer uma reflexão moral aqui, rapidinho. O segundo filme do Deadpool, eu não sei se ele tem um nome específico, mas é o segundo filme, aquele que tem aquele gigante lá, o Jigsaw lá, o Galactus. Naquele segundo filme, no final do filme ele pega o aparelhinho daquele velho, que era inimigo dele, que é um aparelho de viajar no tempo. Né? O filme do Deadpool é só zoeira. Aí ele começa a viajar no tempo para desfazer algumas cagadas. Ele até atira nele mesmo, no ator, quando ele está lendo o roteiro do Lanterna Verde. Eu acho que todo mundo vê esse filme, então acho que eu não estou dando nenhum spoiler. Só que aí tem as cenas pós-créditos, que é comum da Marvel, né? Tem uma cena que não entrou nessa cena pós-crédito. Eu não sei se é no Brasil ou no mundo todo, mas no YouTube você encontra. Que é uma cena do Deadpool, que ele volta no passado, na época do nascimento de Hitler, e aí ele tem que matar o bebê Hitler. Aí ele fica andando pra lá, andando pra cá, ele pega o bebê no colo, chora, não sei o que, faz isso, faz aquilo, porque ele fica no dilema moral. Ele olha, é só um bebê. Será que eu tenho coragem de matar um bebê? Mas enfim, o fato é que aquele bebê, no futuro, ia causar a maior guerra que a humanidade já viu. Só de russos na Segunda Guerra Mundial foram 20 milhões de soldados russos que morreram. Fora os campos de extermínio com 6 milhões de judeus, ciganos, comunistas, padres católicos, pessoas deficientes. Envolveu 5 continentes, 6 se a gente considerar como os americanos, que os americanos da América do Norte e do Sul são 2 continentes, e foi a maior guerra que a humanidade já viu. Eu tinha um livro que eu li há muitos anos atrás, que chamava assim, A Guerra que Quase Acabou com o Planeta, porque essa guerra só terminou mediante as bombas nucleares de Hiroshima e Nagasaki, porque pela primeira vez o homem experimentou uma arma de destruição em massa. E agora imagina se o Hitler tivesse feito essas bombas antes, primeiro que os americanos, ele teria usado. Com certeza, principalmente contra a Rússia, que ele não estava conseguindo derrotar a Rússia, e contra os americanos. Então foi uma guerra perigosíssima. Então fica esse dilema moral. Você mataria o bebê Hitler? Se você tivesse todas essas informações, se você pudesse voltar ao passado, você faria isso? É uma pergunta interessante. Eu talvez não. Acho que eu não teria coragem. Mas, e para você que sabe da história toda, sabe de tudo que ele fez, será que você teria coragem de fazer isso? E se Deus mandasse você fazer? Mate esse bebê, porque ele vai matar milhões de pessoas no planeta Terra e quase vai levar ao fim da espécie humana. Você obedeceria? Ou você entrar nesse dilema moral como as pessoas que comentam desses vídeos aí? Não, porque ali são bebês, que não sei o quê. Que nem eu falei lá do livro de Samuel. Quando Deus mandou o profeta Samuel matar o rei Agag, e ele não matou, quando o profeta Samuel mata ele, ele fala, você fez muitas mães israelitas chorar matando seus filhos e agora a sua mãe vai chorar por você. Dando a entender que ele matou crianças israelitas e que ele continuaria matando no futuro. Por isso que Samuel foi lá, pegou a espada e... Só que no caso o rei Agag já era um homem adulto, né? Matar um homem adulto é mais fácil do que matar um simples bebê. Mas se aquele bebê, se você sabe que ele vai virar um monstro no futuro, como é que fica? É até engraçado, né, que a história de Hitler tem algumas curiosidades assim, né? Eu li muito sobre a Segunda Guerra Mundial. Por exemplo, uma vez é Áustria, ou Suíça? Não, ele era austríaco, na Áustria. Um padre estava andando a caminho da igreja quando ele viu um garotinho se afogar no rio.
Aí o padre foi lá, pulou no rio e salvou o garotinho. Sabe quem que era esse garotinho? Era o Hitler. Imagina se esse padre soubesse depois, eu não sei se ele viveu até o Hitler chegar ao poder, tanta maldade que aquele garotinho que ele salvou ia fazer. Será que ele se arrependeria de ter salvo um garotinho? Porque se fosse eu salvaria um garotinho, porque a gente não tem bola de cristal, a gente não tem como ver o futuro e saber que aquele garotinho vai ser um monstro. Mas que é estranho, é. Outra vez foi na Primeira Guerra Mundial, que ele lutou, ele até se feriu na Primeira Guerra Mundial, né, o Hitler, que ele era um soldadinho raso, né, praticamente um mensageiro. Aí uma vez ele estava andando lá para levar uma mensagem, ele deu de cara com um soldado britânico. O soldado apontou o rifle bem na cara dele. Aí o soldado ia atirar, olhou, viu que era só um garotinho franzino, alemãozinho e tal. Ah, é só um garoto, eu não vou matar um garoto, eu não me alistei nessa guerra para isso. Aí ele pegou, baixou o rifle e deixou o garotinho embora. O Hitler ele escreveu essa história até na sua biografia. Ele até agradeceu, ele mandou localizar aquele soldado, que ele lembrou o nome que ele viu aqui, e mandou até agradecer, falou, graças a cada soldado, eu estou viva hoje para fazer a Alemanha grande de novo. Mesmo lema de um laranjão aí, né? Fazer a Alemanha grande de novo. Mas enfim, o fato é, se aquele soldado tivesse cumprido o dever dele de matar o inimigo, não teria acontecido as atrocidades que houveram. Aí fica aquela questão, ele agiu por um dilema moral. Eu não vou matar só um garoto franzino, alemão, às vezes estaria até obrigatório, né? Serviço militar, essas coisas. Vai para casa, garoto, vai, go home. Mas se ele tivesse matado aquele garotinho franzino, quantas milhões de vidas não poderiam ter sido salvas? Tem até um episódio de desenho do Batman, pessoal, que o Batman ele vive perseguindo o Coringa, né? Só que ele pega o Coringa, ele prende o Coringa, depois o Coringa foge lá daquele asilo de Ascalon, ou coisa assim, ele vai lá e comete mais crimes. Aí teve um desenho do Batman que eu vi, que o Batman já tá mais velho, e o Coringa também. Aí o Batman pega o Coringa, dá um cacete nele, e o Batman vai matar o Coringa. Aí o Coringa fala, espere, Batman, todos esses anos você nunca me matou, sempre me prendeu, por que você vai me matar agora? Aí ele falou, eu nunca vou me perdoar por tantas pessoas que eu deixei morrer, deixando você viver. O que ele quer dizer? Se em vez de ter prendido o Coringa, ele tivesse matado o Coringa não tinha cometido tantos crimes e matado tantas pessoas inocentes. Então, nesse desenho do Batman, ele entrou nesse dilema moral. Porra, eu prendo o cara sai, vai lá e mata mais 500 mil pessoas. Eu prendo, ele vai lá, mata mais 50, mata mais 100, mata mais não sei quanto. Ele falou, não vou prender mais o Coringa não. A próxima vez que eu pegar ele, eu vou acabar com a vida dele. Porque se eu não matar ele, eu vou estar deixando ele matar outras pessoas. Não lembra um pouco a parte lá do rei Agag, lá do rei Saul? Era mais ou menos isso que o autor quis transmitir. Olha, se você deixar o rei Agag vivo, ele vai voltar para a terra dele, vai formar um novo exército, vai vir aqui e vai matar um montão de israelitas. Foi por isso que o profeta Samuel foi lá com a espada e... É o mesmo que o Batman fez com o Coringa nesse desenho. Ele falou, chega Coringa, eu não vou deixar mais você viver, eu sou Batman. Pegou e matou o Coringa. Vocês estão entendendo, pessoal? Então é por isso que eu digo, às vezes alguns dilemas morais nós temos porque nós estamos em outra época, em outro contexto. A gente está analisando sobre uma ótica muito chocante, humana. Eu até entendo que o ser humano tem empatia, né, por certas coisas, mas a gente tem que entender o seguinte, às vezes certas atitudes são para evitar um mal maior. Por mais que uma atitude pareça bizarra hoje para a nossa época, para a nossa cultura, que é bem diferente da cultura semita do mundo antigo, mas a ideia que eles tinham era mais ou menos assim. Eu não vou deixar o meu inimigo viver para depois ele vir e acabar comigo. Independente da idade, independente de terem mulheres ou inocentes, era mais ou menos essa a mentalidade da época. Porque se eu deixar, por exemplo, um rei Agag viver, amanhã ele vai juntar com mais homens, vai vir aqui e vai matar milhares do meu povo. Pode até ficar mais forte que eu. Então esse era o conceito da época. Hoje a gente tem esse choque emocional porque nós estamos numa outra época em que não é mais comum essas atrocidades. Uma época moderna, onde não acontece tudo isso. Acontece em casos isolados. Às vezes um cara louco faz uma maldade, um monstro. Isso sempre teve na humanidade. Mas não a nível assim, geral, a nível populacional ou de um povo. Então, fica essa questão moral. Tá? Eu vou terminar o vídeo, espero que vocês reflitam sobre isso que eu falei para vocês, que não deixa de ser uma reflexão interessante. E termino com a pergunta que eu fiz no começo do vídeo. Você que está vendo esse vídeo, você teria coragem de matar o bebê Hitler? Mesmo sabendo que com essa morte você ia evitar milhões de mortes no futuro? Fica aí a pergunta para vocês, tá bom? Galerinha, quem gostou do vídeo já sabe, dá o like, ativa o bendito sininho, entra na lista de transmissão, comente o que vocês acharam, divulga o vídeo nas suas redes sociais, que tudo isso gera engajamento, tá bom? Muito obrigado a todos aí que assistiram, até a próxima.